dia, ouvimos constantemente falar sobre drogas. Mas afinal, vocês sabem o que são as drogas? Droga é toda e qualquer substância, natural ou artificial, que quando introduzida no organismo, por meio de processos bioquímicos, vão gerar mudanças comportamentais e fisiológicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, matam mais de 3 milhões de pessoas por ano ao redor de todo o mundo. Elas podem gerar problemas como a depressão, a ansiedade, a perda de peso, infartos e derrames, por exemplo. Então, por que as pessoas continuam usando? Por vontade, hábito, desejo de fuga e tantos outros motivos. Mas, sejamos sinceros, entre adolescentes, o principal motivo é por influência e curiosidade. Para entendermos como funcionam as drogas no meio social, nós temos que analisar os diferentes períodos históricos nas quais elas se inserem. E para isso temos que tomar como base os anos passados e a influência do corpo social e do meio popular na visão contemporânea do mundo das drogas. Temos registros de uso de drogas desde muito tempo. Desde a Idade do Bronze, há 3,5 mil anos, nas civilizações, ópio e restos de plantas foram encontrados em recipientes para rituais. Há exemplo de uma caverna em Menorca há 2.800 anos, em que 200 indivíduos foram enterrados de diferentes sexos e em seus corpos foram encontrados atropina, escopolamina, efedrina e substâncias alucinógenas. Já na antiguidade, o ópio e a maconha eram drogas dominantes. Resíduos de ópio foram encontrados em tumbas no Egito. Em Odisseia, de Homero, é citado que Helena de Troia misturava droga no vinho para esquecer sua tristeza. Em Roma, era usada a droga para acabar com a insônia. E ainda em Roma, na tumba de uma menina grávida de 14 anos, THC foi encontrado em seu abdômen, provavelmente para ajudar nas dores do parto. Para os maias, as drogas eram um portal para o reino do espírito. A partir disso, percebemos que as drogas antigamente não eram vistas de uma forma ruim, mas sim como uma forma comum. Porém, na Idade Média, tudo mudou. Talvez nossa visão sobre as drogas venha daí. Nessa época, as drogas vieram como estigmas morais e passaram a ser algo ruim. Porém, não pararam de ser usadas, pois o comércio dessas substâncias ainda era grande. E a citar, os impérios, com as expansões marítimas, trouxeram grandes descobertas sobre as drogas. Chegando então na Idade Moderna, algumas drogas ainda eram vistas como medicinais e outras como demoníacas. Podemos apontar, a exemplo, a Guerra do Ópio, como marco da época. Uma curiosidade é que Shakespeare provavelmente usava drogas. Em sua obra Sonhos de uma Noite, ele fala sobre uma droga e seus efeitos. Chegando então na Idade Contemporânea, em que houve a maior influência do uso de drogas e um maior tabu. As substâncias nunca pararam de circular. Eram muito utilizadas em guerras. As pessoas não usavam mais como medicinais, ou para contato com espíritos, mas sim como escape e de forma prejudicial à saúde, se tornando extremamente mal vistas pelas pessoas conservadoras. Pessoas que consumiam eram péssimas influências. Um exemplo disso é o filme Bicho de Sete Cabeças. O simples fato de encontrarem um macinho de cigarro de maconha nas coisas de Neto, protagonista, foi motivo para tamanha desgraça na vida do menino e tamanho horror e desgosto da família. Mesmo assim, tornou-se extremamente popular entre os jovens, e muito disso se deve à cultura popular. A cultura popular exerceu e ainda exerce enorme influência na normalização e na visão que a sociedade tem das drogas. Ao citarmos as drogas e sua influência na cultura popular, podemos citar o século XX, onde muitos artistas famosos que influenciavam milhões de pessoas falavam abertamente e foram pegos utilizando drogas. Durante os anos 1950 a 90, na era de ouro do MPB, muitos artistas como Rita Lee e Elis Regina são exemplo de artistas que utilizavam essas substâncias, que até mesmo vieram a falecer, como no caso de Elis Regina. Esse pessoal, integrante desse movimento,
como bossa nova, tropicália e até mesmo o rock brasileiro, exerceram enorme influência nos jovens, pois eram movimentos revolucionários e extremamente descolados. Eles exerciam um poder que disseminava estilos e conceitos que tendiam a formar grupos, criando a necessidade dos jovens de serem inclusos no grupo. Já nos cinemas, tanto no século XX e XXI, as drogas muitas vezes são citadas como fatores ruins, mas também são colocadas em segundo plano e deixam subentendido que as drogas são algo bom, como por exemplo a série Peaky Blinders, onde o ator Thomas Shelby aparece constantemente fumando. Em relação ao uso de droga nas produções cinematográficas, vale destacar que, no século XX, a pessoa que fumava era vista como chique, ou seja, antigamente o uso do cigarro era visto como algo luxuoso e que dava status às pessoas. Por isso, muitas obras cinematográficas que retratam os anos anteriores, ou seja, obras temporais, retratam muito desses personagens fumando, porque justamente antigamente era considerado algo nobre e normal. Sobre a influência das produções culturais na mente dos jovens, essa realidade pode ser explicada por meio de estudos no nosso córtex pré-frontal, que só é completamente desenvolvido por volta dos 25 anos de idade. Então, pessoas que têm menos desses 25 anos e que, consequentemente, não têm esse córtex pré-frontal totalmente definido, totalmente desenvolvido, essas pessoas vão ser mais influenciáveis e vão ter uma tendência maior a ter um pensamento não muito crítico e confiar em informações completamente falsas que são espalhadas pela internet e também influenciadas por essa questão dos filmes, das séries e das músicas principalmente. Hoje, o lugar em que mais circulam as informações são as redes sociais, e é onde mais tem jovens. Por isso, a indústria cultural investe muito para mexer com a cabeça dos adolescentes. Um grande exemplo disso é o sertanejo. Por isso, jovem, tome cuidado. As decisões que você tomar agora afetarão o seu futuro. Se sabemos que faz mal, para que experimentar? Estou aqui com um jovem que está indo em direção ao Uberabão. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha do mundo das drogas? Eu acho que o mundo das drogas é um mundo muito sombrio, né? Se você cai nele, você não consegue mais sair. Então, por isso que eu acho que os jovens devem tomar cuidado com as suas influências. A princípio, as drogas oferecem liberdade. Mas em pouco tempo, você descobre que, na verdade, elas são uma prisão.